valores, onde o tempo de pai e mãe nos ensinavam que casar era a melhor opção. E das melhores opções era ser a melhor mulher, né? A boa, a esposa. Pouco se falava em ser a melhor mulher para o marido, e sim a melhor esposa para o esposo. Essa relação, ela durou 22 anos. E foram anos muito bonitos. Anos que me fez viver como uma mulher satisfeita. Porém, teve o seu momento em que terminou tudo isso. E eu não soube viver esse momento da melhor forma, onde eu poderia mudar a história, onde se eu soubesse tudo que eu passei no dia de hoje, no tempo de hoje, eu poderia mudar a história. Com a maturidade, com o crescimento, com as experiências, com a convivência de outras pessoas, com aquilo que as pessoas nos ensinam, seria bem diferente. Não teria precisado chegar o fim, uma ruptura. A ruptura foi nos 2 últimos anos. O cansaço da rotina, do cotidiano, a relação foi se desgastando, foi se terminando aí de uma forma em que eu não estava entendendo. Eu achava que era natural eu chegar e encontrar tudo no mesmo lugar, nunca querendo ver o novo ou o renovo para fazer diferença. E entrou aí um momento em que ele pôde se apaixonar por uma outra pessoa, em que trouxe isso que eu não tinha ainda, o entendimento de que todo dia é dia de fazer um novo. De que todo dia eu posso fazer um novo. E não adianta partir para uma nova relação se eu não souber entender a primeira relação. Então hoje eu posso estar mais aberta por uma nova relação, por entender como foi que aconteceu a minha primeira relação. Fiz por 1 ano, mas também depois de muito tempo. Teve um momento de muitas depressões e então precisei procurar um especialista, que no caso foi um psicólogo, que me fez entender que eu ainda tinha valor, importância e que poderia sobreviver a tudo isso. Aí vem de novo os sonhos, as perspectivas da vida, você começa tudo de novo, como se fosse o primeiro, né? Volta como se fosse o primeiro. E a gente começa a sonhar de novo de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser legal, de que tudo vai ser melhor. E a gente vai em frente. Se não for, a gente tenta de novo. Se não for, a gente tenta. Porque a vida é sempre uma tentativa, nunca um fracasso. Então, na realidade, algumas pesquisas, nós não temos assim uma pesquisa específica ainda aqui no Brasil, mas existe a pesquisa que mostra que no mundo ocidental, em torno de 67% dos segundos casamentos terminam em divórcio. E por que o segundo casamento termina em divórcio? Eu costumo dizer que o novo casamento, de modo geral, ele já nasce velho. Porque ele acaba reencenando os mesmos scripts do casamento anterior. Na realidade, o que muda são alguns personagens, mas o script é o mesmo, né? Por isso que é muito importante para quem está vivendo aí uma situação de separação, de divórcio, né, a ruptura de um vínculo amoroso, que pudesse cuidar, elaborar, fazer uma terapia para que não reencene, né, praticando as mesmas escolhas do passado que não deram certo. Existem algumas variantes que determinam esse índice, essa estatística. Por exemplo, a idade dos filhos. Se os filhos são menores, o índice e a possibilidade de divórcio num segundo casamento é maior. Isso porque há mais demanda, as crianças na fase escolar, precisa mais do contato com os pais, né? Do que, obviamente, quando os filhos já são adolescentes. Então, a idade das crianças em torno, por exemplo, de 7 a 12 anos, índice de divórcio é maior. Outra variante é se este homem, no segundo casamento, tem filha ou tem filho.
Bem, se tem filhas, de modo frequente, há mais divórcio do que quando tem filhos. Digo, ele, tá bom? Num segundo casamento, se ele tem filha, tem mais divórcio do que tem filhos. Se tiver duas, então, a relação pode se tornar um inferno. Quando o sujeito tem duas filhas, essa nova relação pode se tornar um inferno. Isso por várias razões. Primeiro, é que é muito difícil para uma menina aceitar uma outra mulher, senão a sua própria mãe, na vida deste homem. E não só isso. Aliás, é importante que a gente entenda também que essa menina, ela tem uma relação de enamoramento com esse pai. Ela está neste lugar, né? Ela já tinha uma rivalidade com a sua própria mãe, mas é atenuada porque é a mãe, né? Uma outra mulher, essa questão pode ficar muito mais difícil para ela. E se ela for adolescente, então a probabilidade que seja mais difícil ainda. Bem, na verdade é o seguinte, só para deixar claro aqui, não é... Existe a psicanálise, existe a psicologia. Ambas ciências trabalham, né, com o comportamento humano. A psicanálise cuida do inconsciente. A psicologia trabalha mais com o consciente, né? Então, na psicanálise, a gente entende que existe aquilo que Freud denominou de complexo de Édipo, que é um dado universal. Independente da cultura, o complexo de Édipo existe. O menino, então, ele tem um desejo, o pai é uma espécie de primeiro namorado dessa menina, né? Eu lembro que a minha filhinha, com seus 2 aninhos de idade, queria se cobrir debaixo do cobertor comigo e me beijar na boca e dizendo, não fala pra lá não, não fala pra lá não, né? Ou seja, existe. Outro fato interessante, mais ou menos dessa idade, ela bateu na barriguinha e disse assim, tô grávida. E eu pergunto, de quem? E ela parece que responde assim para mim, você é idiota, não tem outro homem, só tem você. É seu, é seu, né? Então, isso faz parte da Constituição. A gente chama isso de processo de sexuação. Essa erotização, e entenda erotização aí, não como uma coisa ruim, não como uma coisa que ultrapassa os limites da relação entre um pai e uma filha, mas aquilo que constitui a menina, né? Então, essa relação, ela é constitutiva e ela é necessária. A gente tem que ter cuidado para não ter um excesso de erotização do pai em relação à menina, também não ter um excesso de erotização da mãe em relação à menina. Todo excesso de erotização é absolutamente nocivo. A falta do pai e da mãe é nocivo quanto o excesso. Eu costumo perguntar, água é bom para a planta? Água é bom para a planta, mas água demais mata as raízes. Amor demais mata as raízes dos nossos filhos, seja menino ou seja menina. Existe variantes, né? O que pode dificultar mais ainda se os dois tiveram, né? Isso porque os dois podem estar vindo de uma relação que não elaboraram o luto. O fato do sujeito ter rompido um casamento não significa dizer que a nível psíquico ele rompeu. Tem que haver um luto. O luto pressupõe a morte a nível simbólico do cônjuge anterior. Mas nem sempre isso acontece. O que acontece é que o primeiro casamento, os cônjuges ainda estão muito vivos. E é importante que a gente elabore esse processo para que a vida e um segundo casamento possa dar certo. De modo frequente, as pesquisas têm mostrado que o casamento nos surpreende. Eu costumo dizer que poucas coisas depõem e são mais adversárias do casamento do que o próprio casamento. Porque o casamento revela muitas sombras e idiosincrasias que não se revela nem no namoro, nem no noivado, nem na união estável. Ou seja, o elemento jurídico, o fato jurídico do casamento revela e manifesta outras faces no parceiro. Agora, é claro que a conflitividade, que o conflito vai estar presente tanto numa união estável quanto no casamento, em segundos relacionamentos. Claro que sim, claro. É claro que existe muita possibilidade. Agora, existe algumas especificidades no segundo casamento que faz que o segundo casamento seja totalmente diferente. Por exemplo, as crianças são chamadas a conviver com adultos
que eles nunca escolheram. Quem escolheu o adulto é o pai ou a mãe, mas a criança não escolheu aquele adulto para conviver, né? Segunda, a criança tem que conviver com uma relação, com uma situação que ele nunca quis. De modo geral, obviamente, as crianças não querem a separação dos pais. Então ele já está nesse novo cenário a contragosto. Na ausência de filhos, é muito importante a gente observar quais foram os fatores que deflagraram o primeiro relacionamento. Por quê? A escolha amorosa se dá a partir de dentro de uma perspectiva inconsciente. O sujeito escolhe um parceiro, escolhe uma parceira a partir de questões, de modo frequente, não resolvidas no passado. Quando essas questões não são resolvidas, o sujeito, essa mulher, este homem, tende a reencenar as mesmas escolhas, mesmo que essas escolhas aparentemente sejam opostas. Por exemplo, no primeiro relacionamento ela escolheu um cara muito dominador, agora ela vai para um cara que é o extremo, é frágil demais. Eu costumo dizer que o verso, né, nada mais é do que o avesso, né, de uma mesma peça. Essa camisa aqui nós temos a parte da frente, né? O verso e o avesso é a mesma roupa. Então é muito importante. Eu costumo dizer, ó, segundo casamento, faz uma terapia para você entender onde você errou, né? Quais são as escolhas inconscientes que você está fazendo, para que você não venha a repetir os mesmos erros. Porque no casamento, no vínculo amoroso, nós buscamos as figuras parentais do passado. Todas aquelas questões mal resolvidas e mal vividas no passado são reencenadas no vínculo amoroso. Quando essas questões não são resolvidas, a possibilidade de nós repetirmos os nossos erros são imensas. Então, pesquisas têm mostrado que quando é amante ou amante, 25% dos casos só permanece até depois dos 2 anos. Por quê? Bem, na verdade é o seguinte, de modo frequente, aquele que foi infiel com outro com você tem grande possibilidade de ser fiel com você com outro. Segundo, os fantasmas, né, se atualizam de uma maneira absurda. A amante estava num motel com um cara, né, e ela via falando para a mulher que ia ficar até mais tarde no trabalho. Então, quando ele fica até mais tarde do trabalho, a possibilidade dela pensar que está contra a mulher é grande, né? Então, os fantasmas, né, assombram muito mais uma relação desse gênero. É possível dar certo? Sim, é difícil. Aliás, Freud dizia o seguinte, Freud dizia que uma mulher tem que ser para o homem a santa e a puta. E qual é a grande questão? Quando, de modo frequente, o segundo casamento se dá com a amante, a representação simbólica dessa mulher é a puta. Então, a possibilidade dele ver essa mulher como santa é muito difícil. Ele vai ver sempre ela como puta. Se foi puta comigo, vai ser puta com outro. É a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. É claro que há exceções, há exceções, há exceções. Exceções são muitas exceções, de modo genérico, é isso que dá, conquanto haja uma individualidade, uma especificidade em cada sujeito, os seres humanos, ao mesmo tempo, também são muito parecidos, nós somos diferentes, mas somos iguais. Então, os fenômenos, eles são muito semelhantes entre um e outro, né? Meu nome é a Valéria Cristina de Souza, tenho 49 anos e já fui casada 2 vezes. O meu primeiro casamento eu fiquei casada há 15 anos. E o segundo eu também já estou há 15 anos. O meu ex-marido, ele era muito ciumento, ele não queria que eu estudasse, que eu progredisse, ele só pensava nele, na vidinha, entendeu? Não pensava em crescer, em subir na vida, e eu já tinha outra expectativa de vida. O segundo relacionamento foi completamente diferente. O meu atual esposo,
ele me incentivou a voltar a estudar, a fazer a faculdade, e eu fiz, me formei em administradora e hoje exerço a função e estou muito bem. Ele é parceiro e eu sou muito feliz com ele. Implica, pelo incrível que pareça, segundo casamentos de evangélicos tem mais propensão a dar errado do que segundo casamentos de pessoas que não são evangélicas. E a pergunta que você deve fazer é por quê? Por quê? Bem, eu fiz primeiro. Isso por uma razão muito simples. Há uma idealização natural no segundo casamento. Agora tem que dar certo. É um peso. Então, a exigência pode ser maior e a idealização pode ser maior. E se tratando de fé, essa idealização pode ser maior ainda mais. Pode ser mais forte. Então, agora é que tem que estar certo. Esse é o homem da minha vida e por aí vai, a mulher da minha vida. Então, é aí que pode dar errado mesmo. Porque a idealização é uma expectativa fantasiosa que não é real. Então, a idealização é um grande problema nos segundos casamentos também. Eu acredito que sim. Há controvérsias, mas eu pessoalmente acredito que sim, à medida que você já rompeu um lacre interno a nível psíquico. Isso cria possibilidades para que você se aventure em novos relacionamentos. Por isso que, quando se trata de vínculo amoroso, nós precisamos de muita ajuda. É uma das áreas mais complexas. Aliás, a psicologia contemporânea nos mostra que o vínculo amoroso é o principal fator preditivo de felicidade. Então, se ele é o principal fator preditivo de felicidade, nós temos que ter muito cuidado. Sem acompanhamento, o luto pode não acontecer. Então, é importante que, e de preferência, que fosse um terapeuta ou uma terapeuta de casal, né? Um especialista. Alguém que tenha estudado para isso, que tenha se dedicado para isso, que tem como conhecimento, como pano de fundo na sua formação acadêmica, na sua vida profissional, a prática com casal e com família. Pode ser individual, agora existe, eu faço um trabalho muito bacana que é psicoterapia pré-nupcial. Tanto para quem vai casar, como para quem está num segundo relacionamento. Essa psicoterapia leva em torno de umas 12 sessões. Nessas sessões, eu vou identificar quais são as forças que atuam naquele relacionamento e se o casal, né, tem condições de superar e de dar conta daquilo que está por vir. Esse processo antecipa, faz com que o sujeito olhe o que virá na frente, na dinâmica amorosa. É muito bacana. Amar dói. Ainda mais quando a gente percebe que o objeto do amor, né, é uma pessoa que não está adequada, gente. Na verdade é o seguinte, nem todo amor é sadio. Existem amores patogênicos. Né? É igual uma droga, é igual uma adicção. Por isso que vínculo amoroso é uma questão de grande complexidade. Por um profissional habilitado, experiente, ele consegue identificar isso, né? Porque o sujeito que está ali naquela relação, na trama afetiva e na trama amorosa, nem sempre se dá conta. E tem uma questão, o próprio desejo e o sintoma pode reforçar aquele vínculo amoroso patogênico. Por isso que é igual uma droga, é igual a cocaína, né? Bem, a psicanálise de casal trabalha com tipos de escolhas anaclíticas, escolhas edípicas e escolhas narcísicas. Eu escolho o igual a mim, né? Então, existem semelhanças também na configuração das relações homoafetivas, né? Porque o outro que está ali, o objeto, independe da sexualidade, é um objeto de desejo. Então, não importa se é homem, se é mulher. Então, as experiências infantis serão reencenadas da mesma forma. De modo frequente, a gente chama isso de colusão. Conjunto-lusão ludere. É um jogo conjunto não confessado. Essa complementação entre os pares é importante e necessária. No entanto, essa complementação dos opostos nem sempre se dá através de uma via sadia.
é sadio quando a troca, por exemplo, um cara que fala muito casa com uma mulher muito quieta. Então, uma troca. Essa que é quieta passa a falar mais um pouquinho, esse que fala muito passa a falar menos. Um que gasta muito com o que gasta mais, né? Então, quando há troca, a gente diz que essas relações não são cristalizadas. Elas são progressivas, né? Então, a grande questão é entender o nível de patologia dessas complementações. Porque a complementação desses pares, desses membros do par conjugal, pode ser sadia ou pode ser patogênica. O que define? Se é a troca. De modo frequente, quando é patogênico, não há diálogo. Só monólogos paralelos. O diálogo pressupõe encontro, um encontro com outro que é diferente, de um outro que tem outro olhar, não apenas uma história, que tem outro olhar, que tem uma outra perspectiva, e etc, 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 etc. Como você sabe, é porque há encontro, há conexão, há sincronicidade e, sobretudo, há mudanças e há pedido de perdão. Eu costumo dizer que o amor é a única área da vida que nós nos permitimos ser insanos.